começar, Dona. Boa tarde. Boa tarde. Nós estamos cursando o curso de especialização em gestão escolar. Essa disciplina é a introdução ao curso e ao ambiente virtual. A nossa equipe é composta por Ana Zélia da Cunha Ramos, Antônio Ribamar Cantinelli, Enivaldo Souza Paiva e Fabiana Rodrigues de Souza. Nessa disciplina, Introdução ao Curso e ao Ambiente Virtual, o tema é Mídia, o papel das novas tecnologias na sociedade do conhecimento. O subitem é a revolução tecnológica, as novas tecnologias e as mudanças de paradigma no campo da educação. A migração digital, tecnologia para o conhecimento. Boa tarde. Boa tarde. Me chamo Ribamar. O pessoal tem a mania de dizer eu me chamo, o povo aqui me chama Ribamar. E eu vou apresentar para vocês uma breve introdução do nosso trabalho. Os conhecimentos produzidos pela sociedade são considerados como um bem comum. Por que essa expressão bem comum quando se trata de conhecimento? Porque o conhecimento, ele é um bem que, ao ser produzido, ele deve ser compartilhado com todos. E deve ter acesso a fim de que cada indivíduo possa atingir seu pleno desenvolvimento pessoal, social e intelectual. E a humanidade, como um todo, possa atingir padrões aceitáveis de convivência e solidariedade, fortalecendo o respeito pelos direitos humanos e pelas liberdades fundamentais. Então, no decorrer do trabalho, da apresentação, nós vamos abordar aí vários temas ligados à tecnologia. E nós vamos falar um pouco da televisão, vamos falar um pouco também sobre a internet e mais precisamente de internet. Tem vindo contribuir muito com a tecnologia. Até porque hoje, quando se fala em tecnologia, não poderia deixar de estar associado à internet. Mas é claro que existem também outras tecnologias. Tá? Por exemplo, quando a gente fala do rádio, e aí a equipe vai falar disso, mas quando a gente fala do rádio, né, eu sempre ouvi isso e também considero assim, que o rádio ele é o mais importante meio de comunicação. Por quê? Porque foi a partir do rádio que outros surgiram. Por exemplo, a televisão, a internet. Então, tudo isso está contextualizado dentro do nosso trabalho, que nós vamos abordar a partir de agora. A revolução tecnológica. Dentre os novos meios tecnológicos, a internet é o mais revolucionário deles. Pode beneficiar tanto os que produziram a informação, quanto aqueles que a utilizam. A internet é um avanço notável para diminuir a distância entre a sociedade e os conhecimentos. Entre 1970 a 1990, as tecnologias, de modo geral, se difundiram rapidamente, atingindo todos os tipos de pessoas. O acesso às novas tecnologias na escola pública se deu no ano de 2000, atingindo 95%. Aqui nós temos alguns educadores que eram dessa época em que já se colocava a televisão, o videocassete, era máquina fotográfica nas escolas, né? Então essa revolução nas escolas começou pelos anos 2000. Conforme Castells, o rádio levou 30 anos para chegar a 70 milhões de pessoas nos Estados Unidos. A televisão levou 15 anos. E a internet apenas 3 anos após a criação da teia mundial. No final do século passado, aconteceu a transformação da nossa cultura material.
sociedade do conhecimento e hoje a sociedade da aprendizagem. Todos podem ter acesso à internet. Sendo assim, foi criado a igualdade de acesso, beneficiando com a informação e a interação com o mundo inteiro. Então, hoje se vê que é impossível quase se viver sem a internet. Essas informações que estão lá na internet, a gente também tem que ter o senso crítico para saber quais são as verdadeiras, as confiáveis, porque é uma gama de informações muito grande e nós precisamos fazer uma seleção dela também. Assim como a internet é um meio revolucionário, onde nós vamos buscar informações que vai precisar no nosso conhecimento do dia a dia, também ela nos proporciona alguns pontos a ser observados. Então, antes de discorrermos sobre essas questões, vai ser necessário desfazer um equívoco comum. Informação não é sinônimo de conhecimento. Por quê? As novas tecnologias e as mudanças de paradigmas no campo da educação. Em 1964, Mark Luan já apontava para as mudanças que qualquer meio pode provocar. Vencido o obstáculo do acesso aos meios, podemos entrar em contato com uma infinidade de informações. E este talvez seja o maior impacto dos tempos atuais. O que fazer com tanta informação? Como organizá-la e filtrar os conteúdos? Entra em cena um professor cujo principal objetivo não é mais transferir a informação, mas atuar como orientador e mediador em diversos aspectos, sobretudo nos campos intelectual, de modo a ajudar o aluno a escolher as informações mais relevantes, para que assim consiga atingir com mais rapidez e consistência os objetivos desejados. Emocional, para motivar o aluno com credibilidade e empatia. Ético, para orientar o aluno a assumir e vivenciar valores construtivos. Aqui um ponto que nos chama a atenção para esse meio das tecnologias é exatamente a questão da ética. Conhecimento, sabedoria sem ética não tem tanto resultado. Então, além, a parte tecnológica é importante. Tecnologia é uma ferramenta por si só, mas ela depende de quem? Da mão humana. A mão humana é que faz essa diferença com o seu conhecimento. Aí vem o que? O lado humano também, os valores. Que valores são esses? Principalmente a ética. Onde o aluno, o cidadão, a pessoa que está lá diante daquela ferramenta, que é a tecnologia, ela tem que ter, sobretudo, a ética. Para saber discernir, né, o bem e o mal e não prejudicar alguém que venha a depender desse recurso. E essas novas tecnologias, com a mudança de paradigmas na educação, nós estamos hoje usando vários equipamentos. E nós, educadores, não podemos mais viver no tempo do giz, do quadro ou hoje do pincel. Devemos estar atualizados com a tecnologia para buscar melhor informação, para ajudar o nosso aluno a desenvolver o campo do conhecimento, os 4 pilares da educação que tanto se fala. Bem, boa tarde a todos. Eu sou Enivaldo e vou discorrer falar um pouco sobre 2 instrumentos importantíssimos para a nossa educação atual. Quando eu me refiro à tecnologia, que é a televisão e a internet. Até agora nós falamos do papel da mídia na sociedade do conhecimento. Nós, enquanto sociedade, atualmente nós convivemos com uma infinidade de informações.
o conhecimento hoje ele é dinâmico, ele é passível de ser transformado. Ele não é um conhecimento pronto, acabado, como nós vimos nos livros antigos. Então hoje nós temos essa opção de mudar o que nós conhecemos, aliás, de mudar a informação que nós recebemos. Então essa sociedade do conhecimento, atualmente, ela necessita muito mais de um enfoque, digamos, de mudança do que de reproduzir informações antigas. Bom, o assunto que eu me proponho a falar é sobre migração digital, certo? Então, antes o conhecimento, há décadas atrás, o conhecimento, ele era pautado no papel. Atualmente, ele é processado de forma multimídia, ou seja, conhecimento, você encontra conhecimento em recortes, em qualquer lugar que você estiver, você está a par do conhecimento, você está ao encontro desse conhecimento. Então, o bom professor, ele deve empregar diversas formas, diversas opções metodológicas para integrar esses conhecimentos à realidade do aluno. Certo? E um dos meios que nós podemos utilizar para integrar esse conhecimento é a televisão e a internet. Eu vou falar um pouco sobre a televisão. A televisão, no foco educativo, ela só foi ser utilizada no Brasil por volta de 1967. A primeira vez que foi criado um programa específico para utilizar a televisão com foco educativo foi uma iniciativa da Universidade de Pernambuco, com a criação da primeira Universidade de Pernambuco. Em 1972 veio o PRONTEL, que é o Programa Nacional de Telecomunicações. Acredito que cada um aqui já tenha passado, visto TV Ceará, o Tempo de Avançar, que era um ensino que se utilizava da TV, da televisão. Pois é, então a televisão, acredito que hoje ninguém possa imaginar o que a televisão pode ser importante para a minha sala de aula, já que nós temos a internet, nós temos os notebooks, nós temos inúmeras formas de passar ou de construir conhecimento. Então a televisão, ela se concebe como uma alternativa para construir o conhecimento. Para muitos educadores, ela desperta ódio, para alguns ela desperta amor. Ódio principalmente porque acha que a televisão aliena, emburrece e deseduca os alunos ou as crianças. Certo? Mas é bom ressaltar que ela tem alguns aspectos positivos. Certo? Muitos aspectos positivos. Um deles, eu vou citar alguns. Motiva o aprendizado, desperta interesses, problematiza conteúdos, algum conteúdo em sala de aula que o professor estiver utilizando, estiver abordando, é interessante que cite a fonte, qual programa, telejornal que você viu, e associa a aprendizagem ao prazer. De que maneira? Através de filmes, programas educativos. Infelizmente, a televisão tem alguns efeitos negativos, alguns aspectos negativos. Um deles é o que a maioria dos especialistas chamam de o errado parecer certo. Muitas coisas que são passadas na TV, elas a grosso modo, acabam deseducando as pessoas, firmando valores ou contravalores. E também a questão da repressão, para a disposição da leitura. Pode ser um ponto negativo frente à televisão. Infelizmente, hoje a televisão ela só tem basicamente a função de entreter e informar. Educar em si você não vê bastante. Bom, outro recurso é a internet. Tá? A internet, todo mundo sabe a importância que ela existe no mundo hoje, globalizado, para a troca de informação. Certo? Hoje não se admite que uma pessoa ela possa estar totalmente desatualizada, sem informação no mundo. Então, a internet, ela cativa o aluno e, na educação, a internet cativa o aluno e facilita o processo de ensino-aprendizagem, ajudando a desenvolver flexibilidade mental,
capacidade de pesquisa, ampliação das relações sociais e, sobretudo, a interação. Bom, assim, a internet ela pode ser uma grande aliada na educação, tanto no ensino presencial quanto no ensino à distância. Certo? Ela facilita o processo de ensino-aprendizagem, desenvolve algumas capacidade de pesquisa, ampliação das relações sociais e a questão da interatividade, a troca de informações entre pessoas. Então, sem contar que é um importante meio para a atualização, tanto dos professores quanto dos profissionais. Certo? Alguns aspectos negativos da internet é que algumas informações elas não são fidedignas, algumas são falsas, por isso que é bom o professor se atentar durante as pesquisas, ou pedir que o aluno faça uma pesquisa, que ele direcione trabalhos para pesquisa em sites confiáveis. Outro aspecto negativo é a facilidade de acesso a sítios inadequados para o público de crianças e adolescentes e a facilidade de expressão. Então, o professor, é interessante que ele trabalhe em cima disso, tá? Nesses aspectos negativos. Ok? Então, assim, pessoal, dentro das considerações finais, estamos aí já passando por todos os pontos, né, da apresentação do nosso trabalho. E dentro das considerações finais, eu gostaria de frisar, complementando aqui o que já foi dito, a questão da televisão. Por exemplo, quando a gente fala do Telecurso 2000, né, que até hoje ainda existe o Telecurso 2000, só que dentro do nosso material, durante a leitura nós observamos isso, a televisão ela não conseguiu, digamos assim, disseminar uma educação como a internet conseguiu tão rápido. Tá? Prova disso esse curso. Né? Prova disso esse curso, Educação à Distância, onde nós temos aulas presenciais e aulas virtuais, aulas à distância. A maioria das atividades são à distância. Então, a EAD, que é a educação à distância, hoje ela é muito utilizada. Mas é bom lembrar também que ela já foi utilizada no passado, mesmo sem a presença da internet. Tá? Por exemplo, os famosos cursos do IUP, né? Foi até colocado durante a nossa aula inaugural, nossa primeira aula, o IUB, o Instituto Universal Brasileiro, que tem muita gente formada hoje, né? Principalmente os técnicos em eletrônica, aqui na nossa cidade, em São Benedito, por exemplo, tem muitos formados pelo IUB, Instituto Universal Brasileiro, que também é uma educação à distância. Então, nas nossas considerações finais, nós esperamos que os apontamentos feitos, que as nossas falas, possam servir ao menos como uma espécie de provocação, né, para quem acessar o nosso vídeo aí pelo YouTube, como um estímulo para a compreensão dos novos cenários que as tecnologias da informação e comunicação vêm